Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início ao nosso curso de Física e começaremos a falar da cinemática. Lembrando que o nosso curso ele vai ser pautado em questões. Então eu vou falar para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber de cada assunto e após isso iremos fazer bastante questões. Vai ser uma aula de questões mais tranquilas e uma aula de questões mais complicadas. E toda a parte de teoria que vocês precisam saber irá ser comentado nas questões, certo? Porque exatas, não adianta você estudar física, matemática, química, só lendo teoria. A melhor forma de estudar é fazendo questões, certo? A teoria você deixa para história, geografia, nessas partes sim compensa vocês pegar um livro e sair lendo. Agora física, matemática e química é quase perca de tempo, tá? Então esse curso vai ser praticamente do jeito que eu aprendi para conseguir ser aprovado e é a forma que eu irei passar para vocês, tá? Então vamos lá. Cinemática. Cinemática, ela é a parte da física que ela estuda os movimentos sem levar em consideração as causas do movimento, tá? As causas do movimento a gente vai estudar na parte de dinâmica, quando a gente for ver as leis de Newton, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que vocês precisam saber para iniciar o estudo da cinemática? Então, vamos lá. Primeira coisa, ponto material. O que é um ponto material? Um ponto material é quando determinado elemento ele possui tamanho desprezível em relação à resolução de um problema, certo? Então, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Imagine que você com o seu carro está indo de São Paulo ao Rio de Janeiro. Imagina que seu carro se encontra aqui. Então, você concorda comigo que o tamanho do seu carro ele é desprezível em relação à situação que você está estudando, certo? Então, ponto material é quando o tamanho do corpo que se estuda ele é desprezível em relação àquilo que você está analisando, tá? Porém, além dele ser desprezível, porém, um ponto material ele possui carga e possui massa, certo? Porque a gente vai ver na parte de elétrica, quando a gente for estudar um ponto material lá, você vai ver que um ponto material, por mais que ele seja desprezível, porém ele possui carga e possui uma certa massa, certo? Então é isso que você precisa saber sobre ponto material, que o tamanho dele é desprezível em relação àquilo que você está estudando, certo? Agora um outro conceito importante e fácil: corpo extenso. O que é um corpo extenso? Corpo extenso é quando o tamanho do objeto que você quer estudar ele não é desprezível em relação àquilo que você está estudando, certo? Então vamos um exemplo. Imagina aqui, ó. Aqui é a garagem da sua casa e aqui você vai guardar um caminhão, certo? Então você concorda comigo que se você for analisar esse conjunto, o caminhão, o tamanho dele não é desprezível em relação ao tamanho da sua garagem, certo? Então, nesse caso, ele é considerado um corpo extenso. É só isso, professor? Só isso que é ponto material e corpo extenso? Sim, basicamente é só isso. Então, vamos a outro conceito bastante importante, que é o conceito de repouso
repouso e movimento. Então, o conceito de repouso e movimento, ele é, deixa eu escrever aqui, ele é relativo. Então, por que ele é relativo? Porque não existe nenhum objeto que ele está em repouso e nenhum objeto que se encontra em movimento. Tudo depende. Então, quando perguntar para você se um corpo está em repouso ou movimento, você vai ter que perguntar. Depende. Depende do referencial, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês, que fique mais fácil. Então aqui temos uma árvore. E aqui temos um ônibus. Certo? Então você está aqui sentado e aqui está o motorista. Então você concorda comigo que o caminhão, o ônibus, ele está vindo para cá. Você concorda comigo que você está em movimento em relação à árvore? Por quê? Porque o conceito de movimento é quando você altera sua posição ao longo do tempo, certo? Então você está alterando sua posição em relação à árvore. Então você está em movimento em relação à árvore. Agora você concorda comigo que você não está em movimento em relação ao motorista, porque sua posição não varia em relação a ele. Então, em relação a ele você está em repouso, porém em relação à árvore você está em movimento. Então, o conceito de repouso e movimento, ele é relativo, porque às vezes para um referencial você está em movimento e para um outro referencial você está em repouso, certo? Então, sempre quando te perguntar em repouso e movimento, você tem que perguntar: sua posição varia conforme em relação a determinado referencial? Se sua posição variar, então sim, você está em movimento. Agora, se sua posição não variar, você está em repouso, certo? Então, lembrando que não é distância, certo? É posição, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina aqui, ó, que aqui tem um pêndulo. E esse pêndulo, ele está girando, certo? Imagina, cada hora ele se encontra em um lugar. Você concorda comigo que a distância desse objeto aqui, ó, que está rodando, ela não muda, né, em relação. Porém, sua posição muda. Então, sempre quando te perguntar se está em repouso ou movimento, você tem que levar em consideração a posição e não a distância, certo? Porque a distância aqui, ó, é a mesma, porém a posição está mudando. Então, é isso que vocês têm que deixar bem claro, certo? Agora, um outro conceito bastante importante também é o conceito de trajetória, que também é um conceito relativo, tá? Então, uma trajetória para um referencial é de uma maneira, e a trajetória para outro referencial é de outra maneira, certo? Então, vou dar um exemplo também, que fique mais claro. Imagina aqui, ó, eu não sei desenhar, tá? Então, imagina que isso aqui é um avião, certo? Que está vindo com velocidade v. Então, aqui está o piloto. Então, o piloto, ele solta um objeto aqui, ó. Quando você está num carro, você está no avião, e você solta um objeto, esse objeto ele adquire a mesma velocidade do avião, do trem que o soltou, certo? Então, se o avião está nessa velocidade, o objeto que vai saltar também vai adquirir a mesma velocidade do avião, certo? Então, imagine que aqui é o chão. Então, o avião vai andar para frente, né? Então, agora o objeto vai estar aqui, ó. Ah, professor, mas o objeto está bem embaixo do avião? Sim, porque eles têm a mesma velocidade. Então, o objeto vai estar aqui, ó. Então, mais para frente, o objeto vai estar aqui. Então, quando o piloto chegar aqui, então o objeto chegou ao chão, certo? Então, você concorda comigo que uma pessoa olhando aqui de baixo
ele vai ver esse movimento, ó, que é uma, embora não pareça aqui, mas é uma parábola. Enquanto o piloto, sempre quando ele olhar para baixo, ele vai ver o objeto, certo? Então, ele sempre vai ver o objeto abaixo dele. Então, enquanto o piloto ele vai ver o objeto numa linha reta assim, uma pessoa que está aqui na Terra, um observador, ele vai ver um arco de parábola, certo? Então, o conceito de trajetória, ele é relativo por causa disso, certo? Então é isso que vocês precisam saber de início, tá? As outras coisas que vão tendo no exercício, outra parte da teoria, eu vou comentando com vocês ao longo dos exercícios, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício. Considere um ponto na superfície lunar. A trajetória desse ponto será... Então, considere um ponto na superfície lunar. A trajetória desse ponto será circular. Então, tem como você garantir sem ter um referencial? Então, o exercício tem que te dar um referencial, certo? Se ele não te dá um referencial, não tem como você saber. Então, não tem como você saber, porque ele pode ser circular para um referencial, mas pode ser um movimento reto para outro referencial, certo? Então não tem como você saber. Assim como você não tem como saber se ele é elíptico, porque pode ser elíptico para um, como não pode ser para outro. Então também não tem como saber. Tem como ser retilíneo? Também não tem como você saber, porque ele pode ser retilíneo para um referencial e circular para outro referencial. Não tem como você garantir. Então aqui, ó, depende do ponto referencial adotado. Sim, então essa é a resposta certa. Então sempre quando te perguntar de uma trajetória, você tem que se perguntar qual é o referencial que... Essa trajetória para qual referencial? Porque se o exercício não te trazer um referencial, não tem como você saber qual é a trajetória, tá? Então você tem sempre que fazer essa pergunta. Depende do ponto referencial adotado, tá? Então vamos para outro exercício. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usado em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Então, vamos desenhar a situação, tá? Então imagina aqui, ó. Heloísa está aqui e Abelardo e o passageiro na sua frente, enquanto Abelardo se encontra aqui e Abelardo está observando a situação. Então, aqui, ó, o ônibus com velocidade para cá se movimenta. Então, o que a gente viu? A gente viu que movimento é quando a posição altera ao longo do tempo, certo? Então, como o ônibus está andando para frente, a posição do ônibus ela está alterando em relação a Abelardo que se encontra aqui, certo? Então, o ônibus está em movimento. Então, o passageiro aqui, ó, ele está em movimento em relação a Abelardo, enquanto a posição do passageiro não se altera em relação a Heloísa. Então, o passageiro sempre estará em repouso em relação a Luísa, certo? Então é assim que se analisa esse tipo de questão, certo? Então, aqui, ó, Heloísa, sua posição não se altera em relação ao passageiro. Agora, Abelardo, sua posição se altera, certo? Então, o passageiro está em movimento em relação a Abelardo e está em repouso em relação a Heloísa, certo? Então, é assim que se analisa se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso. Então, mais um exemplo de exercício. Um avião de ajuda humanitária
voando sempre a uma velocidade constante. Solta uma carga de alimentos sobre uma região isolada. Represente a trajetória da carga de alimento. Então, vamos lá. Então, né, mais uma vez, é um avião. Então, o avião com velocidade V, aqui está o passageiro. Então, ele soltou a carga. A gente viu que a carga vai ter a mesma velocidade do avião. Então, conforme o avião percorre, a carga vai descendo, né? Imagina que aqui é o solo. Então, o avião desceu. Aqui está o solo. Então, a carga chegou. Então, aqui está o motorista. Então, é aquele mesmo exemplo que a gente já viu, certo? Então, para uma pessoa em repouso na Terra, vai ser um arco de parábola, certo? Enquanto para o piloto do avião, vai ser uma linha reta. Então, ele vai ver numa linha reta. Enquanto a pessoa no solo, né, é aquele exemplo que a gente viu anteriormente. Daí vocês formulem a resposta, certo? Então, mas é basicamente assim que se analisa esse tipo de questão. Então, vamos seguir. A imagem está meio ruim, né? Mas vamos ver se dá pra gente fazer. Júlio está andando de bicicleta com velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar, sinal de alternativa em que melhor estão representadas a trajetória da moeda como observadas por Júlia e Tomás. Então, a Júlia está aqui, ó, andando em sua bicicleta. Então, quando ela solta um objeto, o objeto vai cair com a mesma velocidade dela, certo? Então, como o objeto tem velocidade, vai ser a mesma situação do avião. Então, ele vai, para quem está observando parado, vai ser um arco de parábola. Enquanto para a Júlia vai ser uma reta, certo? Então, você viu que só muda o exemplo, né? O outro exercício foi um avião e aqui é uma bicicleta, mas não muda, gente. Por isso que vocês têm que fazer exercício, porque repete demais, só muda o exemplo, mas o exercício é a mesma coisa, certo? Então, para a Júlia é a reta e para Tomás é uma parábola, certo? Então, é assim que se aprende, é fazendo exercício, tá? E as lacunas vocês vão pegando no exercício, tá? Quando vocês não souber alguma coisa, daí você corre atrás. Nossa, caiu um exercício que tem que saber tal coisa. Daí você vai atrás dessa coisa. Por quê? Essa é uma forma de você não esquecer mais. Porque se você ficar lendo livro texto, teoria, você vai perder muito tempo. E na hora de fazer o exercício, talvez ou você não vai lembrar, ou você simplesmente não vai conseguir aprender, né? Porque a maior parte das teorias explica de um jeito bem difícil, tá? Então, vamos lá. Um carro vai da cidade A para a cidade B e depois para a cidade C, toda situada ao longo de uma mesma rodovia. Sabendo que a cidade A, B e C situam-se respectivamente nas posições 50, 90 e 60, determine a variação de espaço e a distância percorrida, tá? Então, vamos ver aqui, ó, um conceito de distância versus deslocamento, tá? Imagina aqui, ó, uma trajetória. Você vai de São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro e aqui está Campinas. Opa. E aqui está Campinas, certo? Então imagina aqui, ó, que de São Paulo a Campinas seja 100 km e de Campinas ao Rio de Janeiro seja 300 km. Então, a distância, supondo que você vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro você volta para Campinas. Então, você andou 400 km para ir até o Rio de Janeiro, né? 100 mais 300. Depois você foi para Campinas, então você andou
Então a distância para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro e Campinas é igual a, então São Paulo ao Rio de Janeiro, 400. Então você voltou para Campinas, 400 mais 300, então você percorreu 700 quilômetros. Agora, e o deslocamento? O deslocamento você só vai analisar, não importa se ele foi para o Rio de Janeiro, se ele foi para o Uruguai. Então, o que você vai ter que levar em consideração no deslocamento é a posição final menos a posição inicial, tá? Que é representado pelo Szinho. Então, a posição, então, supondo que aqui seja o marco zero. Então, a posição final dele foi Campinas, né, que está a 100 km, menos o marco inicial que é 0, então o deslocamento foi 100 km. Então essa é a diferença de distância e deslocamento, tá? Então vamos ao exercício. Então ele quer saber, ele quer que você calcule a distância e deslocamento. Então ele foi de A a B. A se encontra no quilômetro 50 e B no quilômetro 90. Então, para ele ir do quilômetro 50 ao quilômetro 90, ele gastou, a distância dele foi 40 quilômetros. Agora, o deslocamento foi posição final 90, posição inicial 50, então 40 quilômetros também. Então aqui coincidiu, tá? Mas não é sempre que a distância vai coincidir com o deslocamento, certo? Então, letra B. Então, ele foi de B até C. Então, de 90 a 30, ele vai percorrer, então, a distância de 30 quilômetros. Agora, o deslocamento. O deslocamento que vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, aqui, ó, vai dar menos 30. Então, o deslocamento dele foi menos 30. Professor, o que significa esse menos 30? Imagina que você está andando do... Então, vamos lá. Então, São Paulo e você foi para o Rio de Janeiro. Então, a orientação da trajetória é essa daqui, ó. Então, quando significa que é um número negativo, é que o carro ele andou em sentido contrário ao da trajetória. Então, ele andou menos 30 km ao contrário da trajetória, tá? A gente vai estudar bastante essa parte aqui na hora que a gente começar a ver a parte de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tá? Então, mas é bom que já fique um pouco claro para vocês, tá? Então vamos vamos seguir. Agora eu quero falar para vocês o conceito de velocidade média. Velocidade média nada mais é do que a variação do espaço, né, que é o deslocamento que acabamos de ver, pelo tempo gasto, né? Então imagina que o exemplo de novo, você foi de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, tudo você gastou 400 km. Supondo que você gastou, e o tempo que você gastou foi de 2 horas. Então, velocidade média nada mais é do que você pegar o deslocamento, né, que foi 400 km e dividir pela quantidade de hora. Então aqui você teria 200 km por hora. Você correu bastante, né? Então é basicamente um exemplo, tá? Então vamos atacar os exercícios. Um maratonista percorre a distância de 42 km em 2 horas. Determine a velocidade escalar média em metros por segundo do atleta ao longo do percurso, tá? Então, primeira coisa, perguntou velocidade média, você já coloca a fórmula. Velocidade média é o deslocamento pela variação do tempo. Então, o exercício ele percorreu 42 quilômetros em 2 horas. Então, a velocidade média do maratonista vai ser 42 dividido por 2 vai ser 21 km por hora.
Só que o exercício traz um problema pra gente, né? Que ele perguntou em metros por segundo. Ele quer a velocidade em metros por segundo ao quadrado. Então, como você converte quilômetros por hora para metros por segundo? Então, para você fazer isso, você tem que dividir por 3,6. E para fazer o contrário, né, e de metros por segundo para quilômetros por hora, então aqui você divide e aqui você multiplica por 3,6. Então basta pegarmos o 21 e dividir por 3,6. Daí você vai obter a resposta, tá? Eu vou deixar para vocês, né, fazerem isso. Então, vamos seguir. Um outro exercício. Um estudante a caminho da UFRJ trafega 8 km na linha vermelha a 80 km por hora. 10 km a menos que o limite permitido nessa via. Se ele fosse insensato e trafegasse 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso. Então, vamos lá. Então, primeira situação, ele vai percorrer, né, 8 quilômetros. Trafega 8 km na linha vermelha a 80 km por hora. Então, a velocidade dele aqui é igual a 80 km por hora. Então, vamos lá. Então, velocidade média é deslocamento sobre ΔT. Então, a gente tem a velocidade dele, né, que é 80 km por hora, é igual a 8, né, quilômetros, que é o deslocamento, vezes o tempo. Então, vamos passar o tempo para cá e passar dividindo. Então, vai ser 8 quilômetros dividido por 80 quilômetros por hora. Isso vai nos dar basicamente 0,1 hora, certo? Então, se ele seguisse a 80 km por hora, ele chegaria em 0,1 hora. Agora, situação 2. Então, ele vai percorrer a velocidade dele vai ser 100 km por hora. Aqui continua os 8 km. Então, fazer basicamente a mesma coisa. Velocidade média é igual ao deslocamento pela variação do tempo. Então, aqui vai ser 100 km por hora igual a 8 km dividido pelo tempo. Então, eu vou fazer devagar, galera, porque eu não sei, né, como que tá o nível de vocês de matemática. Então, essa parte eu vou fazer devagar. Então, você multiplica aqui, ó, o tempo pelo 100, então vai ficar 100 vezes o tempo igual a 8. Agora eu vou dividir eu passo, né, o 100 dividindo. Então vai ficar 8 dividido por 100. Então nesse caso vai ficar 0,08 horas, certo? Então, para ele ir a 80 km por hora, ele gastou 0,1 hora. Agora, para ele ir a 100 km por hora, ele gastou 0,08 horas. Então, qual que foi o tempo economizado por ele? Então, o tempo economizado por ele vai ser 1 menos 0,08. 1 menos 0,08 vai dar 0, então o tempo economizado por ele vai ser de, aqui, ó, tô fazendo a conta aqui, tá? Então vamos para esse pedacinho aqui, ó. 1 menos 0,8, o tempo economizado por ele vai ser de
aqui, 0,8 vai ser de 0,02 horas. Então, esse foi o tempo economizado esse foi o tempo economizado no percurso para ele alterar a velocidade dele, certo? Então, vamos para mais um exercício. Um automóvel percorre 300 km na primeira metade desse percurso. Sua velocidade é 75 km por hora. E na segunda metade, sua velocidade é o dobro da velocidade na primeira metade. Quanto tempo ele levará para realizar todo o percurso? Um automóvel percorre 300 km. Então, ele percorreu, né, 300 km. Então, nessa primeira metade, ele usou 75 km por hora. E aqui, como ele foi o dobro, ele foi em 50 km por hora. Certo? Então, qual o tempo ele levará para realizar todo o percurso? Então, vamos calcular nessa metade. Como ele foi metade do percurso, aqui ele andou 150 km e aqui ele andou 150 km. Então, vamos usar a velocidade média. Então, velocidade média é igual ao deslocamento sobre o ΔT. Então, a velocidade dele foi 75, ele andou 150 e aqui é o tempo, né, que ele quer descobrir. Então, eu passo o tempo multiplicando para cá e passo esse dividindo para cá. Então, vai ficar ΔT vezes 75 igual a 150. Então, vai ficar ΔT, passo 75 dividido 150, que vai dar 2 horas. Certo? Agora, vamos para a segunda parte. Então, velocidade média é igual a deslocamento sobre o tempo. Então, nessa segunda parte, a velocidade dele era 150 km por hora. Ele percorreu, né, o espaço de 150 km e o tempo, né? O tempo é o que ele quer descobrir. Então, passamos o tempo multiplicando aqui, né? 150, que vai ser igual a 150. Então, nesse espaço, ele 150 dividido por 150, 1 hora. Então, somando as duas partes, 2 horas mais 1 hora é igual a 3 horas que ele demorou, certo? Então, vamos seguir. Vamos para mais um exercício. Um ciclista pedala 10 km a uma velocidade de 30 km por hora e outros 10 km a uma velocidade de 10 km por hora. Qual a velocidade média do ciclista no percurso? Então, perguntou a velocidade média, pessoal, já coloca a fórmula, né? Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Então, a primeira parte, ele andou a 30 km por hora. 30 km por hora e o deslocamento foi de 10 km. Então, esse é o tempo, tá? E os outros 10 km, né? Essa aqui é a primeira parte, tá? Primeira parte. E agora aqui vai ser a segunda parte. A segunda parte ele percorreu. Vamos lá, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Na segunda parte ele percorreu. Ele andou a 10 km por hora, igual a 20 km per ΔT. Então tá. Então, ó, vamos resolver essa primeira parte. Então eu passo o ΔT para cá multiplicando e passo dividindo, tá? Que vai ficar ΔT igual a 10 dividido por 30. Então vai ficar, o tempo foi de 1 sobre 3 horas. E nessa segunda parte eu passo o ΔT para cá e passo dividindo para cá. Então vai ficar ΔT igual a 10 dividido por 10 igual a 1 hora, tá?
Então, o tempo gasto vai ser 1,3 mais 1. Então, então isso vai ser igual, tirando o MMC, supondo que aqui tem 1, vai ser 3. 3 dividido por 1, 3 dividido por 3 dividido por 1, 1. 3 dividido por 3, 3 vezes 1 mais 3. Então, a hora vai ser 4/3, tá? Então, esse foi o tempo total gasto. Agora, ele quer a velocidade média do percurso completo. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, o deslocamento total dele foi 20 km, né? Porque ele andou 10 e andou mais 10. Então, 20 km pelo tempo total, dividido por 4,3. Então, da matemática, a gente sabe que quando você divide por uma fração, é a mesma coisa será a mesma coisa de inverter ela. Essa aqui é 4/3, então a gente inverte ela e multiplica, né? Faz 3 vezes 4, que vai dar 60 por 4, que vai ser igual a 15 km por hora. Então, essa é a velocidade média, tá? Então, basicamente, pessoal, essa primeira aula nossa foi isso. Então, todo o nosso curso vai ser à base de questões, tá? A gente vai fazer muitas questões, que é para fixar bem que o que vocês precisam fazer é aprender a fazer resolução, tá? O que vai te colocar no vestibular, vai fazer você gabaritar, é resolver questões. Então, o nosso curso vai ser completo, bem completo, e vai ser só questões, tá? Eu vou fazer a parte de matemática também e a parte de química. E também vai ser questões, só questões e questões. Que vocês vão chegar na prova e vão falar, nossa, eu já vi na hora que você abrir a prova da FUVEST e ver uma questão, você vai falar, nossa, eu já resolvi 500 questões igual a essa. Então, vai ser baba, tá? Então, até a nossa próxima aula e peço para vocês, se vocês puderem, se inscrever no canal e dar aquele comentário. Eu agradeço muito. E até a próxima aula.